Agora, no programa Emoção Sertaneja, Assuntos do Coração, com o psicólogo Evaldo Mariano. Boa tarde, Evaldo Mariano. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, Maria José, e com você? Boa tarde, Kennedy. Vamos falar de um assunto hoje que mexe muito com as pessoas e que, de certa forma, é muito atual, que é traição. É um assunto preocupante, mas Exatamente. Vamos bater esse papo, né, Evaldo? Exatamente. Vamos conversar. O que é entendido por traição, Evaldo? Então, Maria José, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que uma relação ela é feita por acordos. É o que nós chamamos na psicologia de acordos relacionais. Nesses acordos, o casal, eles definem juntos o que pode e o que não pode numa relação. Então, por exemplo, uma terceira pessoa é possível ter numa relação ou não? E aí, a traição acontece quando há uma ruptura desse acordo, né? Então, há um abalo na confiança. E a confiança trincada, ela pode repercutir negativamente no outro, né? No casal como um todo. Agora, é importante falar que, embora nós sabemos que a traição acontece, né? Porque é uma ruptura brusca de confiança, das expectativas, do projeto que é construído juntos, nós somos seres humanos. E na condição de humano, é possível que haja essas fraquezas. Mas a fidelidade, ela é uma escolha. Então, a pessoa também, ela deve escolher, uma vez que ela se propôs a estar num relacionamento monogâmico. O que a gente chama de relacionamento monogâmico é quando envolve uma pessoa apenas na relação, duas pessoas, né? Não é aberta, não é uma relação aberta. Mesmo sabendo que às vezes pode ter aí várias tentações, vamos falar assim. Até porque nós estamos no mundo contemporâneo e essa contemporaneidade ajuda muito, estimula muito a traição, né? Nós temos, por exemplo, as redes sociais. As redes sociais, fotos de corpos perfeitos. Isso tudo pode ser motivos de desejos, né? Então, hoje nós temos uma comunicação que ela é mais fácil. De repente, o outro adiciona no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e ali começa um vínculo um pouco mais próximo que pode, então, desencadear numa traição. Por isso que é muito importante estar seguro de quem que você está se relacionando, porque a traição pode ser um desvio de caráter, pode ser sim um desvio de caráter, mas também pode ser um padrão de personalidade. A pessoa traiu em outros relacionamentos e continua traindo frequentemente. Ou, muito pelo contrário, pode acontecer de uma forma acidental. Talvez o casal estava passando por uma crise, um momento difícil, e aquilo fez com que a outra pessoa fraquejasse um pouco, né? Tivesse esse sentimento de fraqueza. Então, é claro que é preciso avaliar cada caso para entender quais são os fatores. Mas antes da gente seguir, é importante falar também para a pessoa que foi traída, né? Porque a pessoa que foi traída pode ter um sentimento de menos-valia, se sentir com a autoestima baixa, que ela não tem nenhum significado, nenhum sentido, que ela não é bonita, que ela não é atraente. Então pode ter aí uma baixa estima. Isso pode afetar muito. A pessoa que o meu marido ou que a minha esposa me traiu é mais interessante do que eu. Então, é importante falar que a traição, ela não é um problema do outro. Porque às vezes a gente tem a sensação que a pessoa carrega a culpa como se fosse um problema do outro. E não necessariamente. Pode, como eu disse aqui, pode ser um padrão constitutivo da pessoa que é acostumada a trair. A gente não pode assumir a culpa pelas escolhas que é do outro. Exatamente. Então, é bem explicado isso aí. Vamos para uma pergunta aqui. Porque toda pessoa depressiva e humilhada não tem sorte no amor. Resumindo, homem nenhum fica com mulher depressiva.
Certo. A pessoa tá pedindo pra gente não manifestar o nome, né? Mas a Certo. gente quer agradecer muito essa pergunta, porque ela é muito pertinente. A depressão, ela pode ter uma característica negativa. Por exemplo, a pessoa pode ser um pouco mais pessimista, pode ter baixa energia, nós já falamos sobre isso aqui, né? Falta de sentido da vida, pode sentir frustração, falta de vontade de sair, então a vida parece que não tem muito sentido, a pessoa sente, né? Se a gente fosse falar em cores, a vida meio cinza. Então, não é que a pessoa não tenha sorte no amor, mas pode ser que seja difícil para uma pessoa que não tem uma compreensão empática do que o outro está passando naquele momento. Por isso que é tão importante cuidar da depressão, para que a depressão não seja um motivo para as rupturas relacionais. Muito pelo contrário. Por isso que a gente precisa estar bem com a gente, para a gente oferecer o melhor que a gente tem para o outro, e às vezes a gente não consegue oferecer o melhor nem para a gente, e isso acaba refletindo então nas relações. Atrapalha muito, né, Valdo? Exatamente. Com certeza. O tema de hoje é traição no relacionamento. Quais são as principais consequências da traição? Então, existem aí várias consequências, mas antes disso, eu queria só reforçar que existem dois tipos, né, que eu poderia dizer aqui de traição. Que é a traição emocional, é uma traição até mais vivida pelas mulheres. Essa traição quando existe um vínculo de afeto, de troca, de partilha com uma outra pessoa. A pessoa então passa a saber um pouco mais da rotina do parceiro, isso fica mais profundo, tem mais contato. E tem a outra relação que é a sexual. Essa relação sexual ela já é mais voraz. Os homens, por exemplo, tem pesquisas que mostram que os homens tendem a ter esse perfil mais de ir lá e nem considerar isso uma traição. Até porque nós vivemos numa sociedade que o homem ele é visto como o poderoso, né? O homem é estimulado, na verdade, a ter esse comportamento, como que eu posso dizer, mais sexualizado, né? Pegador, enquanto a mulher, ela é, dentro de uma lógica de gênero, aquela que é mais recatada e do lar, se a gente pudesse falar. Mas tem pesquisas mostrando também que as mulheres elas estão reprimindo menos essa questão das suas sexualidade. E são várias as consequências, né? Então nós temos aí uma reação de agressividade, que são reações violentas contra o parceiro amoroso. Nós temos uma sensação de negação, de choque. É como se a pessoa tivesse levado um soco no estômago, entendeu? Ela pode até mesmo não acreditar que aquilo de fato, aquela traição está acontecendo. Pode haver também um rompimento com o cotidiano, que pode aí afetar significativamente a rotina da pessoa. E uma traição também, ela pode trazer consequências no trabalho. Por quê? A pessoa ela perde, como que eu posso dizer, o equilíbrio, dependendo da situação. Ainda mais se for uma relação muito segura, uma relação muito fortalecida, em que não houve nenhum vestígio de traição, porque também é importante observar se há sinais, porque é possível observar alguns sinais, ou se são apenas desconfianças que vêm da mente, porque às vezes a gente também pode criar aí o que nós chamamos na psicologia de neuroses. Mas antes da gente pensar nas neuroses, é importante pensar que o parceiro ele pode estar também dando alguns sinais que faz com que o outro possa acreditar que está sendo traído. Então tem também, né, consequência de uma relação que passou pela traição, um sentimento de raiva, ódio, por que ele fez isso comigo? Ou às vezes amor e ódio, né? Isso pode acontecer também. E que é normal sentir raiva, até porque a sua confiança foi colocada em xeque ali, né? Então você pode ter se sentido enganado.
o acordo que eu falei lá na frente, ele foi quebrado. Exato. Então, reações emocionais são naturais porque nós somos humanos. E é importante procurar um acompanhamento psicológico, principalmente se for um caso de depressão ocasionado por uma traição. Pois é, porque realmente é uma traição, não é fácil para quem passa por isso. É doído. A pessoa pode realmente ficar adoentada, né? E ela pode levar as desconfianças para os outros relacionamentos, né? Então, assim, ela foi traída e ela pode levar um pensamento generalizante que todo homem trai. O que não é verdade. A gente não pode dizer que todo homem trai. Assim como nós não podemos dizer que todas as mulheres traem. Não é porque uma pessoa errou com você que todas também vão errar. A depressão causa dor no corpo. Essa é a primeira pergunta? Vamos lá, a primeira lá em cima. Sinto muita dor, já quis até morrer. Fui traída por 30 anos, mas sempre perdoei. Hoje sei que poderia ser diferente. Não fala meu nome. Ok. A depressão causa dor no corpo. Não sei o que fazer. Já uso remédio controlado. Tenho sérios problemas de saúde. Essa pergunta ela chega para mim com muita frequência no consultório. Evaldo, eu posso perdoar uma traição? O que você pensa, né? E eu, na minha condição de terapeuta, eu também não estou livre de percepções. Eu trago aqui na rádio percepções que na terapia eu tenho que pensar de uma forma um pouco mais elaborada para ajudar o cliente a elaborar o que ele está me trazendo. Mas assim, uma traição é preciso pensar quando que se pode ter um perdão? Porque as pessoas erram, nós somos seres humanos. Então, às vezes assim, eu não perdoo jamais. Traiu, acabou. Tem gente que tem esse pensamento. Se me traiu uma vez, não tem volta. Mas existem vários fatores e precisa ser ponderado esses fatores. Agora, uma pessoa que está sendo traída 30 anos, aí já tem alguma coisa errada aí. Aí é algo que você precisa olhar para o seu amor próprio, para a sua autoestima, para o seu autocuidado e falar, será que eu mereço ser enganada há 30 anos? Porque aí, na verdade, não é o outro que está te enganando, é você que está se enganando. É muito tempo, né, Val? É muito tempo. É muita dor. Ter uma falha, eu vou até flexibilizar aqui na condição de psicólogo. Ter uma falha, não aprendeu. Ter 2 falhas, não aprendeu. Ter 3 falhas, ok. Passou de 3... Tchau. Assim, eu não tô falando que tem que ser essa regra, essa medida, mas porque a medida é sempre a medida do outro, né? Tem gente que foi traído uma vez e não suporta ter continuidade na relação. Por isso que é tão importante também refletir se você consegue manter uma relação e colocar uma pedra nessa confiança e restabelecer a confiança. Porque se qualquer discussão que você tiver com seu cônjuge, você ficar jogando na cara dele o erro que ele cometeu ou as coisas que não deram certo no relacionamento por conta da traição, esse relacionamento ele está fadado ao fracasso. Então assim, perdoou, acabou. Agora então é daqui para frente deixar o passado para trás. E a gente está com o tema aqui hoje, traição no relacionamento. Há 13 anos, não sei o que é ter relacionamento nenhum. Depressão acabou com minha vida. Só tenho ódio no coração. Sinto vontade de matar. Só de ver quem eu odeio, dá vômito. A ouvinte. Interessante essa pergunta. Muito obrigado pela sua participação. E assim, é a mesma sensação de você tomar um copo de veneno, né? Quem passa mal é só quem toma, né? Então, ficar cultivando por 13 anos esse sentimento no seu coração, veja bem o que está ocasionando. Uma psicopatologia, que é a depressão, e sintomas psicossomáticos, que está vindo aí até um vômito. Então, assim, essa sensação, eu falo que a mágoa é um dos piores... na minha perspectiva, é uma das piores emoções que um ser humano pode cativar. Porque a mágoa, ela afeta a alma. Uma vez que você afetou a sua alma, se você não curar isso, você vai cair naquela ideia de ressentimento. Então você vai sentir a mágoa sempre que você lembrar do indivíduo que foi
que agiu errado com você. Na verdade, ele agiu errado com ele, né? E assim, isso só vai trazer dano emocional para quem sente. Então, assim, é preciso perdoar em nome da sua saúde mental e não do outro. Exatamente, muito bem explicado. Como você disse, é como você tomasse um copo de veneno e ficasse desejando que o outro bebesse. Né? E aí o resultado disso é só para quem sente mesmo, né? Então é quando você tá com a sua alma tranquila, com a sua consciência, é fácil fazer isso? Não é porque, assim, a gente coloca muita expectativa no relacionamento, né? A gente coloca muito... a gente sente, e o sentir é muito individual. E uma vez que você sente, que você cria expectativas, você pode falar, será que eu vivi uma ilusão? Será que eu vivi uma mentira? Será que tudo que ele me disse não é verdade? E a viagem que nós fizemos? E as promessas que ele me fazia? Isso tudo não tem sentido? Foi jogado fora, assim, do nada? Mas não podemos levar assim, entendendo que cada um tem as suas escolhas e a gente tem que escolher a nossa saúde mental. Exatamente. E para essas ouvintes que participaram aqui com a gente, que estão adoentadas, o que você diria a elas? Porque tem que tirar essa dor. Tem que, né? Não pode continuar dessa forma. Ela disse aí, né, que toma 5 medicamentos. Os medicamentos são importantes, né? Eu tô vendo que a carinha é triste, mas ainda bem que existem os medicamentos. Graças né? Porque a talvez Deus. são esses medicamentos que estão ajudando aí a lidar com a vida. Mas eu diria para tentar entrar no movimento de perdão. E entrar no movimento de perdão, Maria José, sabe quando a gente tem uma feridinha que cria uma casquinha? Sim. Então, se tá criando a casquinha, a gente ficar cavucando ali naquela feridinha, ela nunca vai sarar. A gente precisa passar um metiolate, né, imaginário ali e deixar que isso se cure com o tempo. Agora, se a gente ficar ruminando em pensamentos ou em sentimentos, então é preciso ter uma racionalidade, racionalizar, cortar esse tipo de pensamento, né? E se tiver muito difícil fazer esse movimento, que às vezes a gente só consegue mesmo em terapia, é buscar a ajuda dos profissionais. Exatamente. Muito bem. Evaldo, quando você disse que as redes sociais facilitam muito, né, a traição, claro que sim. Mas muita gente pensa assim, não, eu estou só batendo um papozinho ali, estou só conversando com alguém, não tenho contato físico. Isso não é traição? O que você diria? Sim, isso é traição. É tudo que não foi acordado e que aconteceu fora do combinado é traição. Então, assim, traição não é só a física. A traição é todo comportamento que foge do acordo. E as redes sociais, como eu disse, né, as pessoas estão muito expostas atualmente. Hoje nós temos no Facebook até 5 mil amigos, né? E no Instagram não tem número definido. Então, as pessoas podem te seguir lá de forma indefinida. Não sei nem a quantidade exata. Então, assim, nós estamos mais, como eu posso falar, nas redes sociais. E isso pode, inclusive, aumentar o número de divórcios, essa infidelidade por conta das redes sociais. E a gente precisa, o que a gente percebe muito hoje, nós estamos numa contemporaneidade que inclusive as pessoas estão nas redes sociais até para trabalho. O Facebook, o WhatsApp, elas estão lá às vezes como uma marca também, ou vendendo alguma coisa. Então a gente está numa condição de que as redes sociais não é só para o entretenimento, é também para o entretenimento, mas nós sabemos que hoje em dia ela também é um canal para o trabalho. Exatamente. É a Evaldo Mariano, psicólogo. Gente, sempre aqui todas as quartas-feiras com esse bate-papo, como eu sempre digo, com essa conversa abençoada. Perdoar ou não perdoar uma traição? Eis a questão. O que você pensa sobre isso? Maria José, como eu disse anteriormente, o perdão é sempre mais barato para quem faz esse movimento. Então, assim, o questionamento para essas participantes de hoje é: vocês querem se livrar desse sofrimento?
tá machucando, dói, é difícil. É difícil, nós sabemos disso, mas vocês querem. Então é preciso entrar no movimento de perdão. De se perdoar para só então perdoar o outro. Valdo, mas tem gente que acha muito difícil perdoar. Toma medicamentos, faz uma terapia, e aí, Valdo, não consegue. E fica anos e anos e anos, e aquele sentimento ali de ódio, de mágoa, de ver e ter vontade de vomitar, né? Isso mostra que a separação física em alguns momentos acontece, mas a emoção negativa, ela ainda está presente dentro da mente e do coração das pessoas. Tá certo, é isso mesmo. Você sempre aí com suas orientações, ajudando a todos, né? Que orientações você deixaria para quem está passando por uma traição neste momento? Então, eu geralmente deixo algumas questões para a gente pensar, e hoje eu vou fazer dessa forma mesmo. Então, eu queria deixar algumas questões para vocês pensarem, né? Será que você, estando numa condição de traição, decidiu perdoar e manter o relacionamento, você vai conseguir enfrentar o seu par? Você tem controle dos danos que precisa ser feito? Como que isso afetou o relacionamento com as pessoas que te rodeiam? Você vai conseguir manter essa traição? O quanto que ela te afetou verdadeiramente? Você tem um sistema de suporte? Família, amigos, pessoas que podem te ajudar nesse movimento? Porque é importante. Que ajuda você precisará para se recuperar? Vai precisar de alguma ajuda profissional, medicamentosa, psiquiátrica, psicológica? Você já procurou essa ajuda? Já buscou outros meios para tentar se superar? Se resolver continuar a relação, o que deverá mudar daqui para frente? Porque algumas mudanças são necessárias. Como que você vai planejar isso? Vai ter algum grupo de apoio? Vocês pretendem iniciar uma terapia de casal? Então são questões que eu deixo pra gente pensar, porque não adianta nada a gente passar por um sofrimento emocional e ficar só sentindo e tomando medicamento. É preciso partir para ação, uma ideia de movimento, e esse movimento em prol da saúde mental, saúde emocional. Boa tarde. Não quero que fale meu nome. E se a gente perdoa e o marido torna a fazer a mesma coisa outra vez? Sempre. Tem muitos anos de casado e meu marido vive me traindo, é desse jeito. Aí eu queria largar dele, porque já tem muitos anos de casado. Aí ele disse que se eu largasse dele, ele me matava. O que uma pessoa dessa deve fazer na vida? Nossa, essa pergunta é relevante para a gente discutir aqui como fechamento. Uma vez que você perdoou uma traição e ela se perpetuou, continuou, e se você não aceita estar num relacionamento aberto, porque também é uma outra questão que a gente pode discutir num próximo encontro, mas se você perdoou e ele cometeu o mesmo erro, vamos dizer assim, quebrou o acordo, então é interessante pensar em romper com essa relação, porque senão você vai ficar, como nós tivemos a participação hoje, 30 anos ou até mais sendo enganada. Agora, tem uma questão aí, que é uma violência, né? Eu posso dizer assim, é uma manipulação mental. Então, se você me largar, eu vou te matar. E aí você vai ficando num cárcere mesmo, né? Nessa ideia de presa a uma pessoa. E aí, inclusive, isso é parte também da psicologia, de ir buscando apoio psicológico para você ir se desvencilhando dessa relação e tendo forças para tomar as rédeas da sua própria vida. Porque senão ele vai agir conforme ele quer, te controlando, te manipulando. E se for o caso, eu penso que é papel também da psicologia falar aqui, isso cabe uma denúncia,
né? Assim, porque a mulher, ela precisa ser protegida, e isso é uma ameaça de morte que está sendo feita. Então, assim, eu estou dizendo isso depois de uma reflexão e de um pensamento. Pense sobre isso, porque nada mais vale do que a nossa paz de espírito, a nossa felicidade, que ela não é permanente, mas que ela é necessária. Ficar num relacionamento que traz sofrimento e enganação não faz sentido nenhum, só nos atrasa enquanto ser humano. Muito bem, Evaldo. É isso aí. Infelizmente, ficamos por aqui, né? Bate-papo maravilhoso, gostoso, mas na próxima semana tem mais. Você que quer conhecer mais sobre o psicólogo Evaldo Mariano, pode segui-lo nas redes sociais, Instagram, Facebook, @Evaldo Mariano Psicólogo. Atende na Clínica Núcleo Espaço Essencial, 3261-3877. Particular, convênios, Rede Med, Pizeng, Brasil Med, Associação Médica, Fratari, Prêmio Saúde, Unimed. Também Vitalis. Atendimento também para crianças e adolescentes e adultos. Obrigada, Evaldo. Até a próxima semana. Eu que agradeço.